É possível reverter o pré-diabetes naturalmente? Sim, é possível. Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te dar 5 passos, 5 dicas preciosas para você que foi diagnosticado com pré-diabetes reverter esse pré-diabetes naturalmente. E fica comigo até o final desse vídeo, que a última dica eu considero uma das mais importantes para você que quer reverter o pré-diabetes. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e aproveita e me segue lá no Instagram também, @Amélia Drummond Nutricionista. Muitas pessoas, ao receberem o diagnóstico que estão pré-diabéticas, ficam até aliviadas e não levam o tratamento muito a sério, tanto o tratamento médico quanto o tratamento nutricional. Porque, como o próprio nome já diz, pré-diabetes, a pessoa não acha que ela já está com a doença, que ela já está diabética. E na verdade, se você recebeu o diagnóstico de pré-diabetes, entenda que você já tem o diabetes, só que ele está no início. Então é necessário cuidar, é necessário agir através de atitudes simples que podem reverter esse quadro, evitando que isso vire o diabetes. E como saber se a gente está ou não pré-diabético? Hoje são 3 os critérios clínicos que a gente tem para a gente saber se a gente está ou não na fase aí inicial do diabetes, que é o pré-diabetes. O primeiro deles seria glicemia de jejum. Você vai ao laboratório, colhe a sua glicemia em jejum, em média 8 a 12 horas de jejum que os laboratórios pedem. Se a sua glicemia estiver entre 70 e 99, está normal. Uma glicemia entre 100 e 125, pré-diabetes. E a partir de 126, diabetes. Então, o primeiro critério para você se enquadrar como pré-diabético seria uma glicemia de jejum entre 100 e 125. Outro teste para a gente saber se a gente está ou não pré-diabético é o teste oral de tolerância à glicose. É aquele teste que a gente toma um líquido doce, 75 gramas de destrozol, que é um açúcar. Se essa glicemia, após 2 horas da ingestão desse líquido doce, ficar abaixo de 140, você está normal. Se ficar entre 140 e 199, você tem o diagnóstico de pré-diabetes, igual ou maior que 200, diabetes. E o terceiro critério para a gente diagnosticar uma pessoa como tendo pré-diabetes é uma hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, abaixo de 5,7 normal e acima de 6,4 diabetes. Tá, mas é possível ser pré-diabético com glicemia normal? Sim, é possível. Se você deseja saber mais sobre essa possibilidade de ser pré-diabético com exames de glicemia normal, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo que eu falo sobre esse assunto. A primeira dica que eu vou passar para você conseguir reverter esse quadro de pré-diabetes é controlar, diminuir a ingestão de carboidratos, principalmente os carboidratos densos com alto índice glicêmico, porque o diabetes, principalmente o diabetes do tipo 2, é uma doença nutricional, que o foco é o carboidrato, porque o diabetes é uma doença em que a pessoa tem uma dificuldade de metabolizar, de digerir os carboidratos. Então a gente vai ter que monitorar a quantidade de carboidratos ingeridas e também a qualidade desses carboidratos. O ideal é que a gente diminua a ingestão de carboidratos densos com alto índice glicêmico. Esses carboidratos, eles têm uma capacidade de elevar a glicemia rapidamente. Com isso também eles estimulam a insulina. A gente deseja carboidratos menos densos, mais ricos em fibras, que estimulem menos essa elevação da glicemia. Então evitar, diminuir ao máximo arroz, que é um cereal rico em amido. Esse amido tem a capacidade de elevar a glicemia rapidamente. Tudo que deriva desse arroz, se você fizer um bolo à base de farinha de arroz, vai elevar a sua glicemia. Cuide também dos cereais como milho, então os refinamentos desses cereais. Então a gente vê muito receitas hoje com fubá, com amido de milho. Então essas farinhas não são tão interessantes. Então cuide desses carboidratos, muito angu, muito macarrão. Então lembra, macarrão é trigo. Tudo que tem trigo, pode ser um simples biscoitinho, água e sal, tem trigo, vai elevar mais a sua glicemia. Cuide também da quantidade de carboidratos densos com alto índice glicêmico que vem de fontes naturais. Muitas pessoas acham que só porque o alimento é natural ele não vai elevar a glicemia.
Então cuide da quantidade de tubérculos no seu prato: batata, mandioca, inhame, baroa. Então a mandioca, ela é refinada, transformada em tapioca. A tapioca é um alimento com alto índice glicêmico e muitas pessoas investem nesse alimento só porque não tem glúten. Se você quer saber quais são as farinhas mais indicadas para quem tem diabetes, pré-diabetes, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo em que eu avalio 18 farinhas e vocês vão ficar impressionados como essas farinhas realmente impactam na glicemia. Outros alimentos que quem quer reverter o pré-diabetes precisa tomar muito cuidado são os industrializados, porque muitas vezes eles estão recheados de açúcar. Então cuide dos sucos de caixinha, mesmo as versões light, cuide dos pacotinhos, dos refrigerantes, evite açúcar no cafezinho, biscoitinhos, mesmo fit, que tem como base essas farinhas que eu falei que são ricas em amido. Tenha cuidado, porque o carboidrato está presente tanto em fontes naturais quanto em fontes industrializadas. O ideal é priorizar uma dieta mais low carb, com baixo teor de carboidratos e de preferência anti-inflamatória. Em relação à dieta, procure o seu nutricionista. Uma low carb mais flexível pode ter até 130 gramas de carboidrato ao dia. Escolha carboidratos menos densos, mais fibrosos. Quem são eles? Geralmente são vegetais que dão por cima da terra: chuchu, abobrinha, repolho, quiabo, jiló, folhosos de uma forma geral, cebola, tomate, couve-flor, brócolis. Esses vegetais são pobres em caloria, ricos em fibras e ricos em nutrição. O excesso de frutas doces também tem que ser monitorado para quem deseja reverter o pré-diabetes. Então, frutas, apesar de naturais, são sobremesas da natureza. Então, prefira frutas com menor teor de carboidrato. Não que você não possa comer frutas doces, mas evite o excesso. E evite também de concentrar essas frutas, o açúcar das frutas, nos sucos. Nesses sucos a gente retira a fibra, que é um antídoto natural para controle glicêmico. Então essa fibra interage com o açúcar da fruta, diminuindo a absorção da glicose dessa fruta. Só que nos sucos a gente retira essa fibra, então a gente retira o antídoto e a gente concentra muito açúcar, muita frutose e de forma líquida. A absorção é muito rápida, o impacto na glicemia é muito maior. O ideal para quem quer reverter esse pré-diabetes é utilizar frutas com menor quantidade de carboidratos. Então morangos, limão, acerola, caju, frutinhas vermelhas, coco, abacate, são frutas maravilhosas para você controlar a glicemia. E frutas doces, controle a porção, evite concentrar em sucos. Apesar de naturais, muitas podem impactar na sua glicemia. A segunda dica que eu vou passar para você conseguir reverter o seu pré-diabetes é aumentar o consumo de fibras diariamente na sua alimentação. Parece uma bobagem, mas a fibra é um remédio natural para o diabetes, porque a fibra, quando ela chega no nosso trato digestivo, ela funciona como se fosse um cabo de força. Ela interage com os outros nutrientes que vêm da nossa dieta, diminuindo a absorção desses outros nutrientes, como por exemplo o carboidrato. Então, quando a gente tem uma alimentação rica em fibra, essa fibra faz essa interação, diminuindo a absorção de certos nutrientes. Então, ela diminui o índice glicêmico da nossa refeição. E quais alimentos que são ricos em fibras e ao mesmo tempo pobres em carboidratos que podem te ajudar, como se fosse um remedinho natural, a reverter esse pré-diabetes? O primeiro deles é o psyllium. Eu gosto muito de utilizar psyllium em receitas low carb. Se você não tem ideia de receitas que podem te ajudar aí a reverter esse pré-diabetes, eu vou deixar aqui no descritivo para vocês o meu e-book Show Diabetes, 50 receitas, todas low carb, sem glúten e sem leite, que vão ajudar no controle da glicemia. O coco também é um alimento riquíssimo em fibra e pobre em carboidrato. A linhaça e a chia são exemplos de alimentos que são riquíssimos em fibras e ao mesmo tempo pobre em carboidratos. Então, o cuidado que vocês têm que ter é de, ao mesmo tempo, colocar fibra, reduzir carboidratos. Porque existem alguns alimentos, como a aveia, por exemplo, que são pegadinha para quem quer monitorar essa glicemia. São ricos em fibras, mas também são riquíssimos em carboidrato, e aí eles conseguem elevar a glicemia, e tem muita gente consumindo muita receita aí com aveia, e a aveia não é o alimento mais interessante para quem está nessa fase aí de pré-diabetes querendo controlar a glicemia. A terceira dica que eu vou te passar para você conseguir reverter o pré-diabetes, se você é sedentário
comece uma atividade física regular, pelo menos 150 minutos semanais, para você conseguir ter uma redução aí na sua glicemia, reverter esse pré-diabetes. Então saia do sedentarismo, não arrume desculpas, arrume soluções, porque durante a atividade física as nossas células ficam ávidas, precisando de glicose, e a atividade física melhora a sensibilidade da célula à ação da insulina. Os receptores da célula ficam mais ativos quando a gente faz atividade física. E a quarta dica que eu vou te passar para você conseguir reverter o seu pré-diabetes tem relação com o estado emocional, tem a ver com sono de qualidade e controle e gerenciamento do estresse. Quando a gente não dorme bem, a gente aumenta as chances de resistência insulínica. E uma pessoa muito estressada, que não dorme bem, que não relaxa, ela produz grande quantidade de hormônios que nos deixam em estado de alerta. Muita adrenalina, muito cortisol. Esses hormônios são contrarreguladores da insulina. Eles agem fazendo o papel contrário da insulina. Então, se a insulina tem um papel de colocar o açúcar para dentro da célula, abaixando a glicemia, uma pessoa que está constantemente estressada, que não dorme bem, ela vai produzir esses hormônios contrarreguladores em maior quantidade no organismo. Uma noite mal dormida também vai impactar na memória, vai impactar na imunidade, vai impactar na fome e no apetite. Então, pessoas que dormem mal produzem maior quantidade de grelina, que é um hormônio que estimula o apetite. Então, você vai conseguir controlar menos a sua dieta, você vai ter mais compulsão, você vai ter mais apetite, e isso dificulta o seu controle glicêmico. Então, faça a higiene do sono, apague as luzes mais cedo, desligue os eletrônicos, evite ficar até altas horas na frente das telas do celular. À tarde, evite cafeína, então prefira chazinhos calmantes, tente a meditação. Então faça esse controle, gerencie esse estresse, inclua atividade física nesse processo, porque a atividade física também ajuda a aliviar esse estresse. E a quinta e última dica: se você está acima do peso, se você tem obesidade, sobrepeso, se o médico falou que você precisa diminuir o seu percentual de gordura, tente emagrecer, porque o excesso de peso é a causa número 1 da resistência insulínica. Porque se você está pré-diabético, provavelmente você pode estar acima do peso. Por que eu falo provavelmente? Porque 20% das pessoas que têm resistência insulínica, que têm pré-diabetes, não apresentam excesso de peso. Mas a grande maioria das pessoas que apresentam resistência insulínica, que apresentam pré-diabetes, estão acima do peso. E quando essas pessoas emagrecem 10% do seu peso total, essa resistência insulínica diminui e a pessoa sai desse estágio de pré-diabetes. Vamos pensar numa pessoa que pesa 80 quilos. Se ela consegue eliminar 8 quilos, ela já consegue, muitas vezes, reverter esse pré-diabetes. Agora, se você é magro e apresenta pré-diabetes, mas é sedentário, comece a mexer o corpo, comece a se movimentar. Se você está acima do peso, precisa emagrecer, além de uma dieta com menos carboidrato, você também precisa de uma dieta com restrição calórica. Aumente o consumo de fibras, cuide da quantidade de carboidratos, tenha uma boa noite de sono, cuide, vigie, gerencie o estresse. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida em relação aos seus exames, se você não sabe se você está ou não pré-diabético, que eu te ajudo. Fui!